Bom dia a todos, primeiramente. Nós estamos fazendo um webinar hoje especial, né? Professor e pesquisador Rodrigo Arruda, do INSPER, em São Paulo. Então, eu e Teixeira estamos aqui em Porto Alegre, o Arruda está em São Paulo. Então, peço a paciência de vocês aí se tiver algum problema técnico, é a primeira vez que a gente faz um webinar nesse sentido. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que eu considero muito importante para o desenvolvimento de tecnologia, né, manufatura aditiva, e também o Arruda vai falar também sobre os novos profissionais, como é que o INSPER está tratando desse assunto para treinar, para educar os novos profissionais aí que vão ser os futuros engenheiros do mercado. Então vou falar rapidamente aqui, eu vou te colocar só em... Coloca em mute, Arruda, por favor. Então aqui falando brevemente sobre a Ellipse, né, para quem não conhece ainda, a Ellipse é uma empresa que faz soluções de automação, gerência de processos industriais. Temos uma posição aí de liderança no Brasil há mais de 30 anos, né, 31 anos, agora vai completar esse ano. Temos vários escritórios aqui no Brasil, também em Taiwan, e temos aproximadamente 50 mil sistemas instalados aí, sistemas críticos instalados em todo o mundo. Trabalhamos aí com vários tipos de aplicações, desde sistemas prediais, né, conectando a qualquer tipo de dispositivo, sobre qualquer meio ou protocolo, né, se a gente não tem algum protocolo, a gente também desenvolve para conectar. Trabalhamos com a indústria, com IoT, né, a parte de energia também, tanto automação de subestações quanto centros de distribuição de energia e geração também, saneamentos, trens, rodovias. Então tem uma gama muito grande aí de aplicações, na verdade qualquer tipo de aplicação. Então esse é uma introdução aqui para o Arruda. Arruda, eu vou passar já diretamente a bola para ti aqui, para tu fazer a tua apresentação. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Alexandre, agradeço o convite aí para participar do webinar e falar um pouquinho da minha linha de pesquisa. Eu sou professor pesquisador TI do INSPER. Eu trabalho dou aula nas engenharias, que é um projeto bem interessante, é uma proposta diferenciada, é um novo meio de ensinar engenharia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. Pessoal, eu queria falar um pouquinho também sobre manufatura aditiva, mas sobre um tópico que está muito em alta hoje em dia, que é a manufatura avançada, né? E sobre os novos profissionais, os engenheiros e os integradores que vão atuar nesse novo mercado. Não sei se todos conhecem o termo Factory 4.0, mas é uma proposta da fábrica do futuro, tá? Muitos consideram uma nova revolução industrial, e ela envolve algumas tecnologias-chave que estão ajudando a tornar as fábricas e a manufatura mais inteligente. Tá? Então, só percorrendo aqui rapidamente o que vem aparecendo de novo ultimamente. Quando se fala de Factory 4, se fala, né, de robôs autônomos, simulação de processos, simulação de fábrica, manufatura, integração de sistemas horizontal e vertical. Então, desde a parte organizacional, um sistema de gestão, um sistema de controle, integrando a simulação e a informação acessível a todos que participam, que tomam decisão dentro da fábrica. A internet das coisas, que já existe por aí, mas hoje em dia se fala muito de como aplicar essa inteligência, como embutir internet no chão de fábrica, como fazer cada máquina, cada ponto, cada processo conseguir se monitorar, conseguir coletar dados, né, e compartilhar essa informação. É um real estate, né, um estado real de como está a fábrica no momento. Outro tópico interessante é o cybersecurity, a segurança, que tem um pouquinho de cloud computing, né? Então, utilizando a web, utilizando a internet, colocando todos os dados disponíveis online, tem uma questão
segurança muito forte. Eu vou compartilhar a minha máquina, eu vou colocar todos os dados dela na web, como eu vou me proteger, né, como posso restringir o acesso e a segurança de dentro da minha fábrica. Eu tenho que abrir as portas para a internet, mas ao mesmo tempo, né, cuidar bastante dessa questão de segurança. Outro tópico interessante, que a gente vai focar um pouquinho mais agora, é a manufatura aditiva. Tá? Basicamente, com os adventos das impressoras 3D, e na verdade é uma nova forma de fabricar coisas, fabricar peças. Antigamente se utilizava muito a manufatura subtrativa, né, a usinagem para confecção de partes e peças. Hoje em dia a lógica é inversa, né? Eu posso adicionar material e criar peças, né, sem desperdício, né, sem desperdício de material. Realidade aumentada também é outra tecnologia que está sendo adicionada a essa sopa de tecnologias. Realidade aumentada são os óculos de realidade virtual, realidade que misturam realidade, uma foto, um vídeo com um ambiente virtual, né, e permitem uma nova interação, né, um outro grau de interação do usuário, misturando um pouquinho da realidade, da simulação, da computação. Ok. Pode passar, Alexandre? Vamos lá. Bom, vocês notaram que tudo que eu falei, né, na verdade, essas novas tecnologias, o que vem mudando, muitas delas não são novidades. Tá? Então, toda a parte de sensoriamento, monitoramento, web, isso já existe há um bom tempo. A própria manufatura aditiva não é novidade, tá? Na verdade ela foi criada há mais de 30 anos atrás, ela vem se aperfeiçoando com o passar do tempo, e existem novas formas de se imprimir, de se criar um sólido, de se criar um objeto. Aqui é um resumo das tecnologias disponíveis hoje. Tá? Lembrando que nós vivemos um tempo onde a tecnologia vem avançando muito rápido. Provavelmente essa tabela, esse resumo aqui, provavelmente está desatualizado nesse momento que a gente está falando, e provavelmente tem uma tecnologia nova ou uma nova forma de se criar, de se prototipar, de se desenvolver, imprimir um sólido. Né? Basicamente, quando eu falo de manufatura aditiva, existem hoje 4 principais formas de se criar um volume a partir do zero. Pode ser por líquidos, pela tecnologia de filamento, através do pó do material, ou através da fundição, na verdade, repaginada. Né? A fundição é um processo antigo de fabricação, mas ele foi repaginado para funcionar a partir de impressoras 3D também. A parte de líquidos trabalha basicamente com polimerização e a estereolitografia, e é uma pena que eu não consigo mostrar algumas fotos aqui, mas vamos lá. Estereolitografia, ela usa um laser para polimerizar. Um polímero, na verdade, ele está imerso num líquido e o sólido vai emergindo, né, polimerizando a partir dali. Jatos de polímero, o MJF, é uma tecnologia que surgiu também, que ela trabalha muito parecido com uma impressora tradicional, né, por camadas, por layers. Mas provavelmente o que vocês mais conhecem aí é a impressão 3D por filamento, tá? Que é o FDM, que são as impressoras 3D tradicionais. É uma tecnologia que já caiu a patente, ela está disponível e ela vem se barateando, tornando-se mais acessível com o tempo. A maioria das impressoras 3D acessíveis ao consumidor doméstico utilizam essa tecnologia, que a partir de um filamento de ABS ou PLA, ele é injetado, né? Na verdade ele não chega, ele simula uma injeção, o filamento é empurrado por um bico extrusor, onde ele vai aquecer a peça e formar o volume camada por camada, né? Desenhando o sólido, literalmente desenhando o sólido. E outras tecnologias que utilizam o pó também
podem ser encontrados, né? Nós temos uma impressora aqui no INSPER também que trabalha com a tecnologia do pó. Ela tem ela consegue imprimir, o pó na verdade ela usa como base um gesso, e ela imprime camadas de gesso e ela pode imprimir gesso colorido. Dá um aspecto bem interessante à peça. Tá? Outra tecnologia que surgiu é a fundição. Na verdade ela é uma união, né, da impressão por FDM. Eu consigo imprimir uma peça e criar uma casca, né, um molde, um vazio, um oco, onde eu consigo fundir, despejar e criar uma peça. E essa peça pode ser de outros materiais que não poliméricos. Eu poderia, por exemplo, fazer uma peça metálica utilizando essa tecnologia. Pode passar ali, deixa. Vamos lá. Joia. Algumas coisas novas que estão aparecendo também da manufatura. E lembrando que isso são... Qual é o grande incremento que isso... Qual é o impacto que ele dá na parte de manufatura? Isso é uma tecnologia de prototipagem rápida, né? Impressão 3D, qual é o ganho que ela oferece? Eu consigo imprimir, testar de uma forma muito mais rápida do que um processo tradicional, né? Antigamente, se eu queria criar um protótipo de um novo mecanismo, eu teria, né, que utilizar um método de produção tradicional, eu teria que fazer uma fundição, um forjamento, uma usinagem, uma estampagem, né, e isso envolve criação de moldes, envolve um investimento considerável, né. Hoje em dia, com uma máquina de prototipagem rápida, uma impressora 3D, eu consigo rapidamente, em questão de horas, prototipar, né, criar aquela minha primeira peça para eu conseguir validar, né, encaixar no meu produto, no meu mecanismo, ou até promover uma integração, né, uma prototipação com o cliente, né, uma aprovação direta apresentando um modelo físico. Algumas tecnologias novas envolvem máquinas que conseguem imprimir com materiais como fibra de carbono, nylon, Kevlar, fibra de vidro. Isso dá uma nova perspectiva. Eu posso imprimir peças com resistência mecânica. No caso ali, nós temos um vídeo, e eu posso deixar disponível esses links depois para vocês darem uma olhada, mas a impressora da Max Ford, ela consegue imprimir, por exemplo, uma peça de nylon com fibra de carbono, e ali ali nós temos uma máquina, na verdade é uma garra de um robô, onde o engenheiro vai lá e ele imprime um substituto para uma garra, que provavelmente se danificou, quebrou, ele consegue imprimir na impressora 3D dele e colocar como se fosse, né, um mancal, uma garra com resistência mecânica, um protótipo, que não é um protótipo, é um protótipo funcional, na verdade, né? Ele tem resistência e pode ser utilizado na hora. Pode passar ali, Alexandre. Acho que nós não temos o vídeo ainda. Hoje em dia também é possível imprimir peças não só em polímero, mas em metal. Tá? Então, isso até 10 anos atrás era inimaginável, né? Não com a tecnologia que nós tínhamos, mas vem evoluindo muito rápido. E hoje nós temos impressoras desktop, que podem ser colocadas em qualquer laboratório, de repente até no chão de fábrica, onde ela consegue prototipar e imprimir peças em metal. Lembrando que essa tecnologia, até 2 anos atrás, eram máquinas gigantescas. Uma máquina para imprimir uma peça em metal, ela custava, se eu não me engano, há 2 anos atrás, era em torno de uma faixa de 500 mil euros, uma máquina dessas. E ali tem alguns preços atualizados, tá? Então, aquela máquina de desktop, ela chega numa faixa de 100 mil dólares hoje. Tá? Lembrando que essa tecnologia de impressão de metal, na verdade, ela envolve três etapas, né? Ele imprime a peça a partir de metal ligado com um polímero para dar o formato da peça. Na verdade, esse polímero ele serve só para unir o pó, né, as partes metálicas. Depois ele deve ser removido
Então, ele tem esse primeiro estágio, que é uma impressão, depois ele tem um debinder, onde vai extrair o material ligante e deixar só o metal na peça, e a terceira etapa ela vai para um forno para sinterizar, né, para solidificar e ganhar a resistência mecânica necessária. Então é um processo ainda demorado, ele passa por algumas etapas, mas eu consigo produzir partes finais e eu consigo produzir geometrias que de outra forma não poderiam ser feitas, né? Uma peça um sólido de revolução, alguma peça que não poderia ser usinada, eu consigo fabricar geometrias e partes bem complexas. Pode passar ali, Alexandre. Outra tecnologia interessante, e a gente está falando do barateamento disso, né? Como isso vem reduzindo o custo. Então, nesse mês, esse lançamento foi bem recente, a Forma Labs, ela colocou no mercado e disponibilizou uma nova impressora, que lembra que eu falei do preço de 500 mil euros, né? Então, ela conseguiu viabilizar uma máquina de sinterização a laser por $9 mil. Ela não faz peça em metal, mas ela consegue sinterizar nylon, por exemplo, né? Solidificar peças poliméricas de alta resistência, materiais de engenharia, né? Podem ser utilizadas como protótipo funcional. Isso está disponível, foi lançado nos Estados Unidos esse mês. O preço vem caindo dramaticamente. Pode passar ali, vamos lá. Aqui era uma demonstração, um vídeo sobre a tecnologia do polycast, né? Como eu posso imprimir uma peça 3D, criar uma pasta, uma casca de material cerâmico e depois utilizar uma técnica tradicional, uma fundição, para extrair uma ou várias, um lote de peças a partir daquela casca, né? Daquele molde. E esse processo foi acelerado pela impressora 3D. A impressora 3D eliminou o molde inicial, o molde caro, que seria um molde de fundição, criando uma peça e revestindo na impressora 3D e revestindo ela com material cerâmico para prototipar o molde de maneira mais rápida. Aqui a gente acompanha muito, a gente tem uma parceria com o pessoal da MIT, inclusive eles estão fazendo um workshop aqui na INSPIR hoje, o MIT Teaching Lab. A gente traz algumas tendências que esse pessoal está desenvolvendo, né, atualmente. E lembrando que o céu é o limite, né? Pela criatividade tem várias outras formas, utilizando a manufatura aditiva, de se produzir uma peça. Tá? Ali tem um exemplo de uma peça sendo fabricada e impressa sem material de suporte. A peça está suspensa num gel e eu consigo fazer formas bem interessantes. Isso é um protótipo, né? Não está disponível no mercado ainda, mas é um novo método, uma nova forma de se imprimir uma peça. O MIT também tem o Self-Assembly Lab lançou um estudo que eles estão fazendo com materiais inteligentes. Tá? Então, são materiais como memória de forma, onde eu consigo imprimir uma peça que, depois de impressa, ela, por exemplo, em cima dá para ver como se fosse um filamento, né? Eu imprimo uma peça linear e esse material ele vai reagir com o meio, o ambiente onde ele está inserido, provavelmente por uma mudança de temperatura, ele vai chegar num formato, né? Adicionar um formato diferente do que ele foi impresso, né? Isso dá para pensar em aplicações como, por exemplo, caixas ou suportes que se moldam sozinho, né? Se montam de maneira independente quando expostos a determinada situação. Tá? Joia, pode passar ali. Outra coisa que os caras trouxeram também é a tecnologia de impressão, que era uma coisa também que era inconcebível, era uma impressão de material cerâmico, ou no caso aqui, vidro. Eles criaram uma impressora de vidro, e eu consigo imprimir peças que o material precisa de mais de 1000 graus o ponto de fusão dele, para poder se tornar plástico e utilizar o mesmo princípio das impressoras 3D. Mas isso
Isso foi feito pelo MIT também. Então, a gente está vendo o surgimento de novos materiais e novas possibilidades. Tudo isso é uma quebra de paradigma. Então, toda a indústria está tendo que repensar seus produtos e processos, e muita gente não entende a capacidade, o potencial dessa prototipação rápida, das impressoras 3D, da manufatura aditiva, mas aos pouquinhos a ficha vai caindo. E aqui tem um exemplo da Line Technology. É uma indústria que fabrica materiais, próteses ortodônticas, o famoso aparelho, né, dentário, e eles criaram um novo tipo de aparelho, né, um corretor ortodôntico feito de material impresso em uma impressora 3D, né, por sintetização a laser. Então ele forma aquele aparelho ortodôntico, na verdade, praticamente invisível, né. A boca do paciente é escaneada pelo dentista na hora, ele tira um molde dos dentes, ele cria e imprime 3D, prototipa a prótese na hora, e aquilo se encaixa perfeitamente, né, é feito exatamente para a anatomia da boca, né, daquele paciente, e o resultado final é um aparelho invisível, né, seria. Isso aqui é um exemplo de aplicação. No meio de todas essas novidades, tem alguns pontos que vale a pena a gente acompanhar, ficar de olho. Tá? Pode passar ali. E aqui tem um ponto interessante, né? Muita gente discute, eu tenho uma impressora 3D, Arruda, e eu levo às vezes 10, 15, 20 horas para imprimir uma peça, e essa peça é frágil, e na verdade é um brinquedo, eu não vejo uso para isso. Com a tecnologia evoluindo, e ali eu dei exemplos de peças, protótipos funcionais, peças com propriedades mecânicas e materiais diferentes que conseguem interagir, mudar a sua forma. Esse mês foi lançado, na verdade nós temos nos Estados Unidos, se quiserem dar uma procurada depois na internet, estão surgindo pequenas fábricas. Na verdade, essa Voodoo Manufacturing, ele é um galpão cheio de impressoras 3D. Tá? E aí vem aquele ponto polêmico, né? Uma impressora 3D pode produzir em escala ou é só uma prototipagem? Né? Eu consigo criar volume de peças impressas com manufatura aditiva? Esses caras estão começando a provar que é viável isso. Né? Eles têm um grande galpão, eles têm um braço robótico que atua direto nas impressoras 3D, e o legal é o modelo de negócios dele, porque eu, como usuário, eu quero encomendar uma peça, eu entro no site deles, mando o arquivo 3D, o STL da peça que eu quero prototipar, coloco o volume, 100, 200, 1000 peças, e eles te sai a cotação na hora, eles te dão um prazo de entrega, e eu consigo comprar um lote de peças impressas em 3D. Então eles estão quebrando um pouquinho esse paradigma, estão dizendo que, na verdade, é viável, né? À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai começar a ver fábricas que utilizam manufatura aditiva, né? Que vão incomodar muito, né, o pessoal que trabalha com métodos tradicionais. É uma quebra de paradigma aqui, né? Pode passar ali no ar. Então, aqui, do que eu estou falando? Aqui tem alguns... O 3D Hubs é um serviço mundial, tá, e está disponível no Brasil também. Ele localiza a impressora 3D mais próxima, onde eu consigo, pela internet, encaminhar e pedir cópias, né, do meu projeto. Aqui tem uns outros serviços mundiais que estão oferecendo peças e serviços parecidos, né? Por exemplo, aquela primeira peça ali é alguma turbina, né? Uma peça de geometria complexa que é muito difícil de ser, ou praticamente impossível de ser usinada pelo método convencional. Tá? Aqui eles oferecem um serviço de impressão, ali está separado por quantidades, né? E o volume e o preço. Tá? Então a primeira, aqui aparece, na verdade,
as tecnologias de impressão, inclusive entrando na última que eu mostrei para vocês, que é a parte de fundição, né? Utilizar uma casca para um molde e criar uma peça. Aquela primeira peça ali, o preço de encomenda dela, eles entregam em 14 dias a um custo de $105. Então é bem acessível, né? Começa a se tornar acessível. Pode passar ali. Tem um outro exemplo aqui também. Então, do que eu estou falando do modelo de negócios dele, né? Olha que legal. Então, os caras da Xometry, eles têm uma página online, tá? Essa página online, por exemplo, eles têm uma integração com um software, ele é um dos softwares de modelagem 3D, o SolidWorks, acredito que muitos de vocês usem ou conheçam ele. O SolidWorks tem um plugin da Xometry, a Xometry lançou um plugin que eu consigo adicionar dentro do meu software. Então eu consigo abrir o meu software, modelar a minha peça em 3D, e dentro do próprio software, sem sair do Solid, eu clico no botão, ele já liga direto com um serviço, já puxa a peça do ambiente de trabalho, que eu acabei de desenhar ali, e já gera uma cotação online, né? Eu consigo ter uma ideia de quanto custaria, né, para prototipar uma peça dessas, e isso tudo está linkado diretamente do software. E de novo, tudo isso agiliza o processo de prototipagem de uma maneira fantástica, né? Então, é inconcebível isso aqui, fazer esse processo. Então, em 5, 10 dias, eu consigo ter a peça em mãos de um sólido que eu acabei de desenhar na tela do meu computador. Então, são algumas coisas que vêm por aí. Outra coisa legal da questão de software, e isso é um case, na verdade é o CEO da Stratasys se uniu com o pessoal da SolidWorks e os caras criaram e lançaram esse ano um novo software de CAD, a gente está falando de integração aqui. Então aqui é uma ferramenta de CAD que é a promessa, isso aqui já está online, vocês conseguem testar no computador de vocês. É um software de CAD que roda completamente em cloud, né? Ele é virtual, ele roda a partir do browser do seu computador. Tá? Então eu consigo abrir a minha internet, colocar o endereço, e o software roda dentro do meu browser. A promessa dos caras é criar integração, então eu consigo abrir e projetar aquela minha peça no volume 3D, tanto da tela do meu computador, quanto do meu tablet, quanto do meu celular, ou qualquer dispositivo móvel que eu tenha. Eu tenho acesso àquela minha peça, como ela está em cloud, né, ela está disponível na internet, eu consigo acessar ela de qualquer dispositivo na hora. E eu consigo também compartilhar esse meu projeto, esse meu CAD, com colegas de equipe, com colegas de trabalho, ou com outros projetistas, ou disponibilizar, criar, por exemplo, um desenvolvimento colaborativo na internet, né? Criar um projeto, estou criando uma bicicleta nova, então colaboradores vão lá e criam partes da bicicleta de forma colaborativa. Então aqui, a princípio, a promessa é que 2, 3 pessoas conseguem editar o mesmo modelo, a mesma projeto em CAD em real time, né? Então eles enxergam 2 mouses e vão trabalhando online na peça de lugares diferentes, né? Isso resolve uma série de questões em relação a como eu posso trabalhar, né, como eu posso colaborar o meu projeto, e uma série de questões em relação a controle de versões, qual é a última versão, qual é a versão mais atualizada, quem fez qual alteração no projeto. Na verdade, isso tudo é centralizado e está disponível em real time. Tá? Essa é uma promessa. E aqui fica a questão para vocês, né, um pouquinho, falei sobre bastante coisa, muitas tecnologias, muitas propostas novas que vêm aparecendo aqui. Isso é um desafio para todo mundo que trabalha com manufatura, né? Estamos preparados para essas novas tecnologias? Como eu posso adicionar isso, inserir na minha empresa a partir e deixar um pouquinho de lado os métodos convencionais e abraçar essas novas possibilidades? E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês também sobre o meu trabalho como pesquisador aqui no INSPER, né? Então, qual era a minha preocupação, qual era o meu desafio? Há 3 anos atrás, nós reunimos um grupo de professores e nós pensamos assim, puxa, o profissional para trabalhar com essa nova indústria de manufatura, ele não foi criado ainda, não existe isso.
Tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, contratar um profissional que consiga trabalhar muito, tem habilidade com prototipagem, com impressão 3D, com CAD, com eletrônica e com outras tecnologias, isso é muito difícil de encontrar, né? Então, por que é tão difícil de encontrar? Eu acho que parte da culpa vem do sistema de ensino, né? Como nós fomos ensinados, como eu aprendi a fazer engenharia, do método tradicional, onde eu tenho várias disciplinas e eu tenho um conhecimento fragmentado, né? Eu aprendo caixinhas de conteúdo, né? Uma caixinha da matemática, uma caixinha da física, uma caixinha da programação, e é muito difícil para o usuário fazer essa conexão entre essas ferramentas. Tá? Então, pensando um pouquinho nisso, pensando um pouquinho no profissional, das competências e habilidades do profissional do futuro, a INSPER apostou num projeto, um grande projeto, uma proposta de modificar o ensino de engenharia e trazer essas habilidades que são as demandas do novo profissional, o cara apto para trabalhar com essas novas tecnologias, e ele consiga ter um conhecimento fluido e integrar todas essas novas propostas. Professora Arruda, aproveitando, né, pessoal, quem tiver perguntas, tá, pode enviar as perguntas ali pelo chat. Okay. Também quem quiser fazer pergunta ao vivo, levanta a mão e eu dou a palavra, tá? Sobre essa primeira parte que o professor Arruda falou sobre tecnologias 3D, enfim, se alguém também quiser fazer alguma pergunta para ele está à disposição, tá? E agora eu acho que vem uma parte bastante importante aí, que é sobre como preparar, né, a professora Arruda, esses novos profissionais para trabalharem nas empresas que vão trabalhar com essas novas tecnologias, né? Então, isso acho que serve para todas as empresas aí, todo o pessoal que está nos acompanhando, né? Eu tive a satisfação aí de visitar o INSPER, né, em algumas oportunidades, e posso comprovar realmente que é um diferencial, é muito diferente do que a gente está acostumado. Então eu te passo a palavra novamente, professor. Pode continuar. Ok. E de novo, é o que o Alexandre falou, né? Na verdade, se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocar ali, e a gente vai respondendo, né? Joia. Como é que foi o projeto da nova engenharia do INSPER, né? Aqui tem alguns colaboradores, né? Um projeto de 100 milhões para a criação de uma faculdade de engenharia, e uma faculdade de engenharia que seguiu alguns modelos do MIT, como eu já tinha citado, do Instituto Olin, alguns workshops que todo o grupo se reuniu em Boston, nós visitamos as melhores instituições e puxamos alguma coisa das metodologias, do que está sendo feito lá fora também, e a ideia era trazer um pouquinho disso para cá e oferecer uma nova metodologia. Tá? Pode passar ali. Joia. Qual é o engenheiro do novo milênio, né? O que esse cara faz, o que ele precisa saber, né? Toda a parte de ensino tradicional de engenharia, ela focava muito, né, na parte de especificações, design e protótipo. Isso foi o modo como eu aprendi, acredito que muitos de vocês aprenderam a fazer engenharia também. Então, tem uma carga pesada teórica, não pode ser diferente, mas, na verdade, quando eu fiz o meu curso de engenharia há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu passei os 4 primeiros anos aprendendo teoria pesada, como eu disse, em caixinhas, e as caixinhas não estavam conectadas. Eu desenvolvi e comecei a ligar conteúdos muito depois de formado. Tá? E prototipar, criar máquinas, criar projetos, na verdade eu fiz no último ano do curso. Tá? Então eu fui criar uma máquina, criar uma solução no último ano da engenharia. Aí o que a gente pensou em fazer é inverter um pouquinho essa lógica e ampliar um pouquinho o escopo do que o engenheiro deveria fazer, né? Então nós ampliamos a parte de especificação e protótipo. Então isso começa muito antes, né? Isso vem do usuário, da pessoa, aquela pessoa tem um problema e eu tenho que entender a pessoa.
Então aí vem conceitos de design thinking, empatia, user experience. Eu tenho que entender aquela pessoa para conseguir criar uma proposta, um conceito, uma solução que atenda, que tenha uma proposta de valor sobre aquele problema. Tá? E isso continua também um pouquinho depois, né? Depois que eu criei, e eu vou criar o meu protótipo tendo como base toda essa alimentação do usuário, tendo essa preocupação com o usuário, e depois de criar um primeiro protótipo, tudo bem, eu construí a minha primeira máquina, mas eu tenho que pensar no mercado. Eu tenho que fabricar não uma máquina, né, mas uma centena, milhares, milhões de peças no produto. Então, esse primeiro protótipo ele tem que ser transformado e repensado para se pensar a questão da escala, né, da manufatura em larga escala. Então, ele vai para o produto e vai para o mercado também. Tá? Grande parte da metodologia veio do Instituto Olin, né, do Olin College, e eles trabalham com aquela tríade que é bem interessante, né, de atratividade, isso é uma tradução ao pé da letra do inglês, né, desirability, feasibility e viability. Viabilidade, atratividade e execuibilidade. Tá? Um pouquinho diferente. Tá? Pode passar ali, Alexandre. Aqui tinha um vídeo muito legal, né, do que mostra um pouquinho do ambiente, como funciona, tem um pouquinho dos alunos falando como eles trabalham dentro do INSPER. Tem um link ali, não sei se vocês conseguem colocar e copiar e dar uma olhadinha depois, mas vale a pena. Tá? Então, pode ir passando ali, Alexandre. Tem uma listinha que vai aparecer agora. Isso. Aí eu falo de todos em sequência. Muito bem. O que tem de diferente aqui? Na verdade, as disciplinas, se vocês olharem depois no site, na página do INSPER, vocês não vão achar aquelas caixinhas tradicionais da engenharia, né? Matemática, física, o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Toda a grade horária, toda a proposta de ensino, ela foi reformulada. Na verdade, as disciplinas, elas trabalham muito com consciência do contexto. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho uma disciplina que trabalha robótica e programação ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho uma disciplina que trabalha design e trabalha manufatura. Eu tenho uma disciplina que trabalha materiais e processos de fabricação. Tá? Então, são pacotinhos de conhecimento onde eu consigo contextualizar aquela teoria que eu venho aprendendo, né, com uma aplicação prática, com exemplos do cotidiano, do dia a dia. Tá? E isso vale para todas as disciplinas, tá? Não só disciplinas, com disciplinas teóricas também, né? Por exemplo, a gente tem um professor aqui no INSPER de matemática, tá? Ele vem no Fab Lab, eu vou falar um pouquinho do Fab Lab depois, mas ele vem no laboratório de prototipação do INSPER, ele traz os alunos, em sala de aula ele está dando, por exemplo, funções, vamos trabalhar com funções. Então ele dá toda a parte de basamento matemático, onde eu tenho aplicação nisso. Eu posso usar uma função para representar, por exemplo, uma curva de nível, uma geografia, um terreno. Então os alunos criam uma fórmula matemática, vão no Fab Lab, cortam na máquina de corte a laser e criam relevos, né, a partir de chapas de madeira cortadas a partir de uma função matemática. Tá? Então eu estou alinhando toda a teoria com a prática também. Isso dá uma outra base de segurança para os alunos, né? Então eles têm um conhecimento teórico, eles têm um embasamento teórico, mas eles têm uma ideia da aplicação disso, como eu posso executar, fazer, prototipar e empregar no mundo real tudo aquilo que eu aprendi, né, na faculdade. Tá? Pode passar ali. Fica o link do vídeo ali, depois vocês podem dar uma olhadinha. Arruda, eu compartilhei ali o link, então todo mundo pode olhar. Tá bom? Então, legal. Beleza. Nós temos aqui, na verdade, o Fab Lab. Não sei se esse termo é familiar para a maioria de vocês, tá? Mas o Fab Lab é um laboratório de prototipação e é uma metodologia do MIT. Surgiu em Boston, né, dentro do Center of Bits and Atoms, que é um laboratório do MIT. É um laboratório que une várias dessas novas tecnologias de prototipagem, entre elas a impressão 3D, tá?
Mas além da impressão 3D, eu tenho uma máquina CNC, eu tenho uma máquina de corte a laser, eu tenho uma marcenaria completa, eu trabalho com transfer, com vinil, uma máquina de corte de isopor e várias ferramentas de prototipagem rápida. A ideia é instrumentar, disponibilizar um ambiente e máquinas para aquele aluno conseguir materializar a ideia dele, a solução dele, o projeto, a máquina, o protótipo dele. Tá? Então, a impressão 3D é uma das tecnologias, mas o FabLab oferece um ambiente amigável para se prototipar. E lembrando, eu falei que eu aprendi a prototipar, a criar projetos no último ano da faculdade. Né? Aqui a ideia é um pouquinho diferente. Os alunos, eles entram na verdade, na primeira semana de aula, eles são desafiados a utilizar o FabLab para prototipar uma solução para o usuário. Tá? E aqui tem um exemplo, quem é o usuário? Notem que tem crianças, né? O melhor usuário de todos, né? O mais sincero. Os alunos, eles são convidados a entender, a criar empatia, eles entrevistam essas crianças, né? Eles tentam entender o problema e eles criam um produto, na verdade um brinquedo, que atendem, né, a esse público extremamente exigente e franco, né? Ele diz na cara que não gostou do produto, mas é um bom aprendizado, e isso é feito na primeira semana de aula dentro do FabLab, né? Invertendo um pouquinho essa lógica, né, de como funciona. Então aqui dentro do FabLab, algumas coisas que a gente faz, né? Prototipagem de engenharia, impressão 3D, a parte de eletrônica é uma parte importante, os alunos aprendem esse conhecimento, essa competência desde o primeiro semestre da faculdade, trabalham com Arduino, trabalham com a parte de eletrônica, integração, trabalham com Python, fazendo a ligação web também. Então eles ganham essa ferramenta já desde o início do curso. Tá? Isso dá um outro nível de prototipagem de projeto. E esse projeto, claro, ele começa com um protótipo sujo, que a gente fala no início, mas ele vai evoluindo até o final do curso, né? É um processo cíclico, ele vai criando protótipos e protótipos, e os protótipos vão evoluindo de complexidade, em especificação técnica e engenharia até o final do curso. E aqui também é o segundo laboratório, depois o FabLab, digamos assim, é um laboratório de prototipagem, ele apresenta essas competências para os alunos, né, essas novas tecnologias. O aluno, ele cria o primeiro protótipo de uma maneira bem manual, né, então ele faz com os materiais disponíveis, com madeira, com plástico, com impressão 3D, utiliza as ferramentas disponíveis e cria o primeiro protótipo, que não é um produto final, mas ele tem um papel importantíssimo de validar o conceito do produto com o usuário. Tá? Uma vez que o conceito seja validado, ele é convidado então para fazer a sequência do desenvolvimento de produtos, né, que é pensar, trazer aquele protótipo que ele fez dentro do FabLab, desconstruir esse protótipo e pensar num produto, né, um produto com especificações de engenharia. Né? Então, qual é o material, qual é o processo de fabricação que eu vou utilizar, como vai ser a montagem, qual é o número de peça, bill of materials, enfim, toda a parte, ele redesenha o produto dele pensando no fator escala. Tá? Então ele entra, o laboratório do segundo ano da engenharia é o Tech Lab, ele simula um chão de fábrica, né, com máquinas industriais e processos industriais. Tá? Pode passar ali, Alexandre, você tem uma outra foto do Tech Lab ali. Ok. Tá, então aqui é uma aula típica dentro do Tech Lab, na verdade não é uma aula típica, desculpe, aqui é uma apresentação de projetos. Uma aula típica tem a parte de EPI, que é a parte de segurança que a gente preza muito também, né? Então os alunos, quando o laboratório está operacional, fabricando peça, todo mundo, né, com EPI, proteção, jaleco, né, simulando o ambiente fabril. Tá? Mas ali no Tech Lab nós temos impressoras na verdade impressoras 3D industriais, a máquina CNC de 3 eixos, 5 eixos, torno CNC, fresa, torno manual, máquina de solda, corte a plasma, e até uma injetora de plásticos, né? Então ele consegue, olha que interessante, ele consegue imprimir a peça numa impressora 3D no FabLab. Se aquela peça, aquele protótipo atendeu às especificações de projeto, ele desce para o FabLab a partir do segundo ano e ele cria um molde de injeção para, né, possivelmente fabricar milhões de peças. Né? Então é um pouquinho de como a gente faz esse link entre quais são as competências e habilidades desse novo profissional,
que esse aluno tem que aprender e como ele vai linkar isso, né? Sempre trabalhando com uma metodologia de aprendizagem ativa e ensino voltado a projetos. Aqui tem mais um link para um vídeo, se o Alexandre puder postar ali depois para a gente. Eu vou digitar ele aqui só um pouquinho. Obrigado. Que aí, na verdade, melhor do que eu, né? Tem os alunos falando o que eles acham do novo projeto da engenharia e como eles estão aprendendo, né? Se eles veem valor nisso, o que eles acham mais interessante. Fica para vocês darem uma olhadinha. Peço desculpas mais uma vez sobre o nosso imprevisto de última hora aqui. Na verdade, a gente o que está acontecendo na INSPER em paralelo, o MIT Teaching Lab, então nós temos um grande grupo de alunos de fora fazendo um workshop aqui. Eles estão trabalhando com tecnologias web também. Não sei se isso teve alguma influência ou foi só um acaso. Então a minha banda ficou um pouquinho comprometida agora. Peço desculpas por isso. Tá? Mas eu gostaria de abrir agora um tempinho para perguntas. Não sei se eu falei, com certeza foi muito conteúdo. Despejei bastante coisa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como vocês entenderam isso. E eu fico à disposição. Obrigado. Professor Arruda, muito obrigado. Então, nós vamos aqui ficar aguardando ansiosamente aí algumas perguntas de vocês. Eu aproveito já para fazer uma pergunta inicial, né? Eu sei que o curso de vocês é relativamente novo, né? Não está no terceiro ano, se eu não me engano, Arruda. Terceiro ano. Terceiro ano, enfim. Como é que está, vamos dizer, o link com as empresas, Arruda? As empresas já estão chegando para pegar esses profissionais? Como é que é a ligação que vocês fazem com as empresas? Estão chamando as empresas para participar? Como é que, vamos dizer, eu tenho uma boa ideia e quero usar o INSPER, o pessoal do INSPER, para me ajudar na meu problema, vamos dizer assim. Como é que isso funciona? Como é que é a integração entre a empresa e o INSPER? Excelente pergunta, Alexandre. Na verdade, isso é um dilema, né? Que nós, tudo isso que eu apresentei no início, tá? Todas essas novas tecnologias, a gente vive um período que a inovação é muito rápida, né? É difícil até de acompanhar, mesmo quem, né, especialistas que ficam em cima, cada dia tem uma tecnologia nova, o mercado está integrando muita coisa, muita solução nova para a gente aprender. Tá? Então, isso é uma proposta de trabalhar com isso. Todos os laboratórios que a gente criou, o próprio Tech Lab, o Fab Lab, são coisas muito novas que não existem no Brasil. Na verdade, o Fab Lab foi o primeiro Fab Lab de uma instituição de engenharia dentro do Brasil, foi o primeiro criado. Nós temos uma sequência de Fab Labs sendo abertos no Brasil, mas o laboratório do INSPER foi um dos primeiros. E mesmo tendo parceiros, empresas que presentes desde a criação do curso, né, nós temos os doadores que financiaram, acreditaram no projeto desde o início, são pessoas, né? Então tem um pouquinho as pessoas são um pouquinho céticas do que pode ser feito, tem um pouquinho de medo da novidade. Nós vivemos um período onde tem muita curiosidade, muita gente visita, muita gente vem para o INSPER, olha toda a infraestrutura, toda a proposta de ensino, fica impressionado, mas as empresas ainda não entendem o que dá para fazer, o que dá para prototipar, o que eu posso criar com laboratórios desse. Então a gente está da questão das empresas, a gente está num período de conhecimento, um namoro inicial, digamos assim, né? Então muita gente vem, olha, é uma novidade para eles, e muita gente não sabe exatamente o que eu posso criar, fazer, e como eu posso desenvolver um produto de uma maneira muito mais rápida, utilizando essas novas tecnologias e utilizando esse método de ensino e laboratórios novos também, né? Então é uma fase de conhecimento. Mas o INSPER tem portas abertas, a gente recebe muita gente de fora, a gente tem parceiros, investidores. Temos uma equipe de Baja, por exemplo, sendo criada agora. Temos uma equipe de robótica sendo criado, isso tudo com parceria com empresas, né, com doações de empresas. Mas fica o convite, né, para quem quiser conhecer o espaço, né, é só, por exemplo, o Fab Lab, quintas-feiras nós temos um Open Day, onde a gente faz um tour e mostra os laboratórios e tecnologias para quem é de fora. Quinta-feira também a gente recebe empreendedores externos, o pessoal que quer prototipar, o pessoal da região, do bairro, que quer fazer desenvolvimento de produto, que quer prototipar uma ideia, uma máquina, uma invenção.
a gente tem as portas abertas na quinta-feira para receber, sem custo nenhum, esse pessoal que quer empreender e utilizar as máquinas, né? Então, a gente está disponibilizando isso, entregando para a comunidade e convidando as empresas a participar do projeto. Tá? Legal, professor, obrigado. Temos uma pergunta aqui do Fábio Pinto, tá? Ele pergunta o seguinte: excelente webinar e parabéns à professora Arruda. Quando e como começou a ser implantado essa nova metodologia no INSPER? Já foi possível medir a absorção dos formandos pela indústria? Quer dizer, é uma pergunta que vem ao encontro aqui o que eu estava perguntando antes. Como é que vocês estão medindo isso? Quando que começou, né? Quando e como começou a ser implantada essa nova metodologia, né? E se possível medir a absorção desses formandos, né, pela indústria. O curso ele foi criado em 2014. Então, na verdade, nós não temos formandos ainda, o curso está em andamento. A primeira turma, os alunos que ingressaram estão no terceiro ano, na metade do curso. Então, mas não temos formando ainda, então não dá para medir essa entrada no mercado. Mas, por outro lado, nós temos uma grande curiosidade das empresas que vêm, participam e conversam com os nossos alunos, né? Então, é interessante, dá para ver um pouquinho, né? Um pouquinho naqueles vídeos, desses links que a gente postou aqui, da postura desse estudante, como ele está confortável em trabalhar com essas novas tecnologias, como ele se sente proprietário com isso, como ele faz parte do ambiente, como ele gosta da metodologia. E é interessante, vale a pena dar uma olhada, né, na postura desse novo perfil de engenheiro. É interessante, vale acompanhar. Arruda, eu aproveito também para te perguntar, assim, como é que tu que já foi aluno, já foi professor também em outras universidades, né? Como é que são esses alunos aí que eles estão, como é que, vamos dizer, porque tem o desejo dos pais aí também em colocar o aluno dele no INSPER, enfim, como é que tu vê a reação dos alunos, o engajamento deles com essa nova metodologia, enfim, comparando com outras universidades ou com outras experiências que tu tiveste também? Bom, a proposta inicial, né, então isso foi uma aposta, né? Claro que tivemos investidores, grandes empresas que investiram na ideia, acreditaram na ideia, e nós estamos colocando em prática. A gente tem vários feedbacks positivos do pessoal de fora, mas nada melhor que conversar com o aluno, né, para entender qual é a vivência dele, o que ele está achando, né. Tem casos interessantes também que pessoas que descobrem um projeto, que olham um pouquinho da metodologia, o que está sendo feito, criado aqui dentro, eles trazem, a gente está recebendo alunos do Brasil inteiro, né, então o cara tinha como primeira opção federal, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, e o cara, ele descobre o INSPER e vem para cá. A gente tem vários alunos de fora estudando, né, que a primeira escolha deles foi, não, eu gostei, me identifiquei com a faculdade, é isso que eu quero, e eles mudam para São Paulo para estudar no INSPER, né. Então, é bem interessante ver esse engajamento do pessoal. Outra coisa muito legal é a parte social que o INSPER está implementando também. A gente tem um fundo de bolsas, que o nosso diretor, o nosso CEO, é uma luta, né, para conseguir doadores também, mas a gente tem, por exemplo, hoje 30% dos alunos do curso de engenharia do INSPER, eles têm uma bolsa integral de estudo. Tá? Então, eles participam do processo de seleção e eles ganham uma bolsa integral, e a bolsa integral é não só pagar a faculdade, mas ele tem uma ajuda de custeio com moradia e alimentação também, para vir para o INSPER estudar. Se o cara é bom, ele é motivado, ele quer estudar no INSPER, ele não pode ter desculpa para não vir, né? E outra coisa legal também foi ver um pouquinho do movimento dos alunos de dentro do INSPER, né? Os alunos de dentro do INSPER, eles se reuniram e eles chamaram a direção que eles queriam participar do processo de seleção para saber quem está entrando, né, como aluno dentro do INSPER. Então, uma das fases do vestibular, por exemplo, hoje, é feita com os veteranos, né, com os alunos de dentro da faculdade. Os alunos, eles criam um desafio, que é um projeto de design para os alunos ingressantes, e colocam esses caras dentro do Fab Lab para prototipar e resolver um problema. E, de novo, isso foi uma iniciativa dos alunos,
é sempre é uma atividade legal, que é um dia de vestibular, e é uma atividade criada, né, de dentro para fora. Assim. Os próprios alunos, eles inventam e recebem, os veteranos recebem os candidatos ao vestibular. Então é um movimento bem interessante também. Obrigado. Tem mais uma nova pergunta aqui de Leone Veiga. Os eventuais novos docentes do INSPER, os quais passaram por uma formação acadêmica e profissional convencionais, entre aspas, recebem algum tipo de treinamento ou incentivos iniciais para que se adaptem ao novo formato de ensino da engenharia? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim como a indústria tem dificuldade em contratar um profissional que, né, seja íntimo dessas novas tecnologias, nós vivemos o mesmo problema, é o mesmo paradigma. Achar um professor que tenha, né, que consiga mexer com impressão 3D, eletrônica e prototipagem rápida e adicionar isso como elemento, né, dinâmico das suas aulas. Isso não existe também. A gente teve que criar e formar esse novo profissional, professor também, para ensinar essa nova metodologia. Então, quando eu ingressei na INSPER, e os professores que entram, eles participam de uma imersão, né? Então, a gente ficou 2 semanas no Instituto Ouro, em Boston, vivenciando um pouquinho dessas novas tecnologias. E outra coisa que a gente trouxe também, que tem um dos slides ali, que é o Fab Academy. O Fab Academy é um curso de formação de profissionais para trabalhar dentro do Fab Lab, né, e se ambientar com essas novas tecnologias. Nós trouxemos o Fab Academy para o Brasil também pela primeira vez esse ano e rodamos dentro do Fab Lab e formamos a primeira turma de professores, né? Então todos os professores passaram um pouquinho e aprendendo um pouquinho de cada uma dessas tecnologias, né, para se sentir seguro o suficiente para adicionar como parte da sua aula, né, da sua dinâmica de aula. Então foi outro projeto bem interessante, né? A gente está formando aqui dentro, utilizando a metodologia do Fab Academy, né, profissionais, professores também, né? Bacana. A Ruda tem uma pergunta também para ti. Eu acho que a gente, visto que o nosso público é muito de automação, né? Não somente automação, mas principalmente. Como é que vai? A gente viu aqui várias demonstrações de manufatura aditiva, da formação do novo profissional, de como que ele integra as coisas. E com respeito à automação, assim, o que vocês estão planejando, ou o que vocês já estão fazendo com relação a CLPs, como é que isso vai funcionar com a manufatura aditiva, o que vocês estão planejando, ou que já estão fazendo com relação à automação, sistemas, etc. Para o próximo semestre, a gente tem uma inauguração de um laboratório novo, justamente o laboratório de automação. Tá? Então, laboratório completo, desde com CLP, controle hidráulico, pneumático, todo tradicional, mas a metodologia é a metodologia INSPER, é um pouco diferente. Né? Então a gente pensa muito nesse perfil integrador, né? Mais do que saber programar o CLP, ele não é só programar o CLP. O desafio é sempre um projeto, é um problema, ele tem que criar uma solução, né? Ele tem que desenvolver, criar uma máquina que vai fabricar alguma coisa, ou criar um processo de controle de qualidade, um processo de medição, onde parte disso entra a programação de CLPs, né? Mas a visão é muito mais abrangente, né? Um perfil integrador. Então ele vai utilizar o Arduino, que ele aprendeu no início do semestre, nos primeiros semestres de aula, ele vai utilizar a programação, vai utilizar Python, vai integrar todas essas ferramentas, né, para apresentar e entregar uma solução, né, no final do curso de automação. Então é um pouquinho como a gente pensa, né, de não trabalhar em caixinhas, né, tentar integrar um pouquinho do conhecimento que eles já vêm adquirindo ao longo desses primeiros 3 anos, dentro de uma solução industrial, né, de um projeto de automação industrial. Bacana. Pessoal, estamos chegando aqui então ao final do nosso webinar, espero que vocês tenham gostado. Gostaria aqui de agradecer muito ao professor Arruda por ter premiado aí com essa manhã falando sobre a manufatura aditiva e os novos profissionais. No final desse evento vocês vão receber uma pesquisa, tá? Eu peço por favor que vocês preencham ela, deem sugestões e assuntos para os novos webinars. Tá? Então espero que vocês tenham gostado.
Desejo para vocês aí uma boa semana, boa quinta e sexta-feira. E muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos ouvintes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.